3, já. Taxímetro ligado. Então, vamos que vamos ao que interessa. Nas aulas anteriores, a gente estava tratando da questão associada à relação entre economia, né? O grande propósito é essa, entre a economia e entre a, a sociedade como um todo, né? Eu acho que esse que é o grande propósito da gente, do que a gente está falando. Então, o que é economia, qual é a influência da sociedade na economia, né? A economia, de um lado eu tenho a demanda, do outro lado eu tenho a produção, manter esse equilíbrio, acho que a gente já entendeu isso, né? Foram os temas que nós batemos um pouco nas aulas anteriores, e hoje eu queria. Falamos um pouco das correntes de pensamento, né? Num primeiro momento, a sociedade preocupada com a produção, sem se importar muito com a demanda, então, aquelas correntes teóricas produtivas associadas aí à Revolução Industrial, depois, aquelas correntes mais preocupadas não só com a produção, mas com a qualidade, né? Com o fator humano. Aí vem a outras correntes preocupadas aí com o humanware, né? Na sequência, outras correntes preocupadas com o equilíbrio da exploração da produção, né? A sustentabilidade, nascem as correntes voltadas para a sustentabilidade. Falamos também um pouquinho de microeconomia, onde esses fatores se relacionam, aqueles fatores de produção se relacionam num universo muito próprio, voltado ali para uma determinada cadeia de produção, diferente da macroeconomia, onde eu tenho um somatório de todos os arranjos produtivos, né, as microeconomias somadas, eu tenho a macro. E essa macro é justamente a capacidade que o Estado, né, o Estado aqui, eu classifico o país, tem de garantir o equilíbrio, né, o estímulo de um lado de quem está consumindo, de outro lado quem está produzindo. Quem está consumindo não pode consumir muito se não tem produção, então eu tenho que meio que controlar o dinheiro na mão de quem está consumindo. Quem está produzindo, por sua vez, tem que ter estímulo para a produção, tendo em vista que sem um estímulo, né, sem um incentivo, sem um benefício fiscal, tributário, né, ele não consegue produzir e atender às necessidades do consumo, né, da demanda, e aí eu tenho que importar, né, itens, saindo mais caro para a balança comercial, saindo mais caro para os cofres do Estado, né? Economia, então, passa por isso. A gente falou um pouco disso. Hoje eu queria explorar esses conceitos dentro de uma atividade econômica nacional muito importante, que é o agronegócio, né? Lembra-se que a nossa disciplina ela permeia aí por vários temas, e eu já queria envolver o tema do agronegócio dentro desse conceito econômico. Por que a gente destaca o agronegócio? Porque existem aqueles setores produtivos, né, de um país, né, o setor primário, o setor secundário, o setor terciário, né, aqueles setores voltados, ora, para um ambiente mais agrícola, ora voltado para o ambiente mais industrial, ora voltado para um ambiente mais mercantil, mais comercial. Eu quero explorar um pouco esse setor primário, mas não com aquele conceito que a gente estudou lá na escola secundária de produção de terra, né? Eu queria dar um viés mais econômico, né, dentro desse setor terciário. E daí nasce o agro, né? Um segmento de negócio dentro do setor primário, desculpa, mas misturando não só a produção, o conceito do agrícola, mas também o conceito do negócio, da produção agrícola, né, da modernização desse parque de exploração do solo, transformando aí numa cadeia produtiva. Então, o agro, ele, dentro, principalmente da economia nacional, ele traz uma representatividade muito grande
né, para a própria capacidade de produção de riqueza macro, né? Hoje a gente lê nos jornais, a gente vê aí dos smartphones, nas notícias no rádio, enfim, não importa os meios de comunicação, a gente vê notícias, o Brasil bateu recorde de exportação, o Brasil aumentou o produto interno bruto, né? Essa sopa de informações que a gente tem, o que é isso, efetivamente? Na verdade, está tudo associado muito ao agro, né? Porque o nosso parque industrial, ele aqui entre nós, ele não é rico o suficiente para atender o mercado interno quiçá, o mercado externo. Então, a gente tem as nossas indústrias, né, grande parte dessas indústrias multinacionais, né, empresas que vêm de fora para cá, em função aí de estratégias de negócios externos, mas a indústria nacional em si, o empresário nacional, ele tem uma certa dificuldade em conseguir linha de crédito, em conseguir incentivo, em conseguir garantia jurídica em função dessa loucura que a gente vive na questão política, né, nos últimos séculos, né, não vou falar nem nas últimas décadas, nos últimos séculos, e tudo isso enfraquece a indústria nacional, que é o coração de qualquer país. Se o país for só se prender ao conceito primário, ao setor primário, só de produzir, 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 ele não se desenvolve. E serviços é consequência, né? A área terciária é consequência, é uma área nova, que é o presente, que é o futuro, sim, mas para você comercializar alguma coisa, você precisa produzi-la. E daí, em função de questões territoriais, em função de geopolítica, em função da geoeconomia, né, da mistura aí da economia com a geografia, que eu digo país, nós temos aí um potencial energético imenso. E isso cada vez mais é reconhecido pelo mundo, consequentemente, isso nos dá um certo conforto, uma certa garantia no que diz respeito a gerir esse mundo encantado do agro. Então, a ideia é trazer, vou compartilhar aqui com vocês, a ideia hoje é trazer um pouco dessa relação entre a economia e o agro. Antes da gente, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, tranquilo, tranquilo. Antes da gente falar efetivamente aí do tema, né, a gente precisa entender aqui um glossário. Eu quero trazer aqui 3 palavrinhas simples, iniciais, para a gente ter no nosso DNA, da matéria a partir de agora e a gente não esquecer mais. A diferença entre agricultura, agrícola e agrário, né? A gente vê essas palavras também a todo momento. O que significa cada uma delas? A agricultura está associado ali a cultivo, né? O blá 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 aqui do slide, né? Depois esse material já está disponível lá para vocês, então olhe lá com calma, navegue com calma nos vídeos, em todo aquele conteúdo que a gente disponibiliza para vocês, né? Mas assim eu quero me prender aqui ao conceito da agricultura. A agri é cultivo, né? E cultura é estudo. Então, o estudo do cultivo, o cultivo de planta, o cultivo de pecuária aqui, mas pecuária, cultivo de pecuária, Douglas, é a atividade, né? O desenvolvimento aqui do cultivo de plantas, né, de uma maneira geral, e aí um mundo encantado de frutas, hortaliças, etc., e a gestão ali dos rebanhos, né, que é suíno, que é bovino, que é ovino, enfim, agricultura.
E o conceito de agrícola? Agrícola está voltado ali ao espaço, né, ao ambiente, né? Eu posso desenvolver agricultura na cidade, mas eu não tenho espaço nas cidades para produzir o cultivo de alguma coisa. Eu posso ser entreposto, eu posso ser estoque, eu posso ser logística, mas eu não, efetivamente eu não tenho ali Então, o agrícola ele está muito voltado, né, basicamente voltado ao campo, né, onde se tem espaço, onde se tem terra, terra para produção, né? Agricultura é a atividade, né? É a atividade essa que poderia ser exercido tanto no ambiente urbano quanto no ambiente de campo. Na totalidade das vezes, e quando eu falo totalidade, eu estou falando aqui de produção em larga escala, né, para atender a demanda, geralmente está voltado ao campo. E o agrário é um conceito mais voltado aí para política econômica, né, política social, né, onde você traz ali não a segregação da cultura, não a segregação do espaço, mas sim a relação entre esse espaço e o proprietário da terra, né, que é a pessoa física, que é a pessoa jurídica. Então, o agrário está muito mais voltado ali para a posse, a propriedade, né? Quem é que tem o direito daquele terreno para explorar qualquer tipo de cultura, para produzir qualquer tipo de atividade, né? De cultura, né? Esses termos eles podem parecer assim claros e simples, mas eles são importantes a gente ter eles segregados da nossa mente, porque muitas das vezes quem explora a terra não é necessariamente o dono da terra. E quem explora a terra e não é o dono dela, não necessariamente é aquele que comercializa o produto. Então, é importante a gente ter esses conceitos claramente definidos no nosso DNA a partir de agora. Por que que isso é importante a gente ter guardado, né? Porque a agricultura, ela produz o cultivo, como eu falei, de algo, ou a exploração pecuarista de alguma cultura, de algo, vamos dizer assim. E o que que significa esse algo? O que que é esse algo? Esse algo vocês devem ter ouvido também falar e já escutou, né, o conceito da commodity, né, da mercadoria. Você produz uma mercadoria. Esse algo aqui, no caso, eu estou tentando fazer aqui uma analogia, e é uma mercadoria, você produz alguma coisa. Essa alguma coisa dá-se o nome de commodity. Você pode perguntar, commodity, então, é tudo que é produzido, Douglas? Não, não. O conceito de commodity não é para tudo que é cultivado no ambiente agrícola, né? A commodity, como ela está muito associada, ela só está associada a algo que eu produzo que eu possa vender na feira. Aí você vai falar assim, pô, mas peraí. Tudo você pode vender na feira, naquela feira de bairro, mentaliza aí aquela feira de bairro da sua rua, que uma vez por semana, quase que não tem mais, né? Mas algumas localidades ainda tem as feiras de bairro, onde fecha-se a rua às segundas-feiras, na terça-feira, seja lá o que for, e aí os comerciantes botam aquelas barracas para comercializar ali. Hoje em dia, você vai no mercado, num supermercado, você vê ali basicamente a grande maioria do que é comercializado nas feiras livres, né? Então, essas feiras, até por uma questão cultural, estão morrendo. Mas, enfim, vamos voltar aqui ao conceito da commodity. Quando você vai numa feira dessa, você vê várias barracas vendendo laranja, por exemplo, não é isso? Então, você tem ali vários tipos de laranja e, às vezes, a mesma laranja com vários preços diferentes, dependendo da barraca.
Às vezes uma laranja maior, uma laranja menor, mais velhinha, mais novinha, né? A gente vê diferença de preços na feira quando a gente vai comprar a laranja. A laranja, no caso, é uma commodity. Por quê? A gente pode classificá-la como commodity? Pelo simples fato de que é um produto produzido, transportado, beneficiado, no caso, né, de uma forma mínima, no caso, você só corta a laranja e caixa a laranja, é, de uma forma padronizada em todos os lugares do mundo, em todas as barracas, fazendo aqui uma analogia. Então a gente pode chegar a uma conclusão. Toda vez que eu extraio um produto e esse produto tem as mesmas características, não exatamente, mas mais ou menos o mesmo tamanho, mais ou menos a mesma doçura, mais ou menos o mesmo peso, mais ou menos a mesma forma de características físicas, a gente pode dizer que de outros lugares, eu produzo e eu tenho aqui uma laranja que ela é muito similar à laranja que é produzida no Caribe, a laranja que é produzida na África do Sul. Então, eu posso dizer que eu tenho uma commodity. Por que isso? Porque eu posso pegar essa laranja e vender na barraca. Quem está com a laranja lá do Caribe pode botar na barraca do lado. Quem está com a laranja da África do Sul pode botar na barraca do lado. Então, tem 3 barracas, por exemplo, vendendo a mesma laranja. E aí a gente vai brigar por preço na feira. Na feira. Então, a gente diz que aquela laranja ela é uma commodity. Aqui no caso, que feira é essa que você está falando, Douglas? Eu estou falando da Bolsa de Valores. Né? A Bolsa de Valores, na verdade, é uma feira onde clientes entram na feira e compram e vendem mercadorias. Ora compra e vende ações de empresa, ora compra e vende commodity. Então, eu sou um produtor de suco de laranja, eu entro na feira, né, no caso aqui no Brasil, na B3, que é a Bolsa de Valores de balcão, de futuro, de mercado presente, né, mercado de capitais, aqui é lotado em São Paulo. Eu entro na B3 e vejo lá a cotação, quanto que cada um está vendendo a laranja. Eu compro aquela laranja do melhor interesse meu, com preço mais barato, porque elas são iguais. Eu compro aquela laranja, compro a produção daquela empresa para poder usar a produção daquela empresa na produção do meu suco de laranja. Lembre-se que eu falei que eu sou um produtor de suco de laranja. Eu não compro e vendo laranja, eu só compro para beneficiar, extrair ali o caldo, né, e utilizar na minha produção. Então eu vou para essa feira. Professor, Oi, pois não, pois não. bom dia. Bom Por que dia. que uma laranja fica mais barata do que a outra? Porque já passou do tempo, pode estar, assim, uma pode estar mais fresca do que a outra, no caso? Pois obrigado pela pergunta. Se a laranja ela tem o mesmo tamanho, a mesma gramatura, a mesma cor, a mesma ali, o mesmo visual, e uma está mais cara do que a outra, é porque provavelmente aquele produtor ele teve um custo aquele que vende mais barato, ele teve um custo de produção menor do que aquele que está vendendo por um preço mais caro. O custo é um tema que a gente vai falar nas próximas aulas e extremamente importante. Vou fazer aqui uma analogia com a nossa aula para você entender, vocês entenderem, né? Essa, essa disciplina, por exemplo, eu leciono ela aqui na nossa instituição e leciono ela na outra instituição. Vamos imaginar dessa forma. Basta preparar um slide de aula. Eu preparo um slide de aula,
aí mudo, se eu vou dar aqui na nossa instituição, eu boto o logo da nossa instituição, se eu for dar na outra instituição, eu tiro o logo, boto o logo da outra instituição. O que isso significa dizer? Significa dizer que eu otimizei, dei velocidade ao meu processo de produção da aula, porque eu preparei uma aula e estou vendendo essa aula em 2 lugares. Então, eu posso vender até, se eu for cobrar, por exemplo, por essa aula, R$ 1.000, quem dera. Se eu fosse cobrar por essa aula R$ 1.000, o concorrente do lado, o outro professor, que foi convidado para preparar essa aula, para dar essa aula, ele cobraria também R$ 1.000, R$ 900 para ele ganhar o direito de dar a aula. Aí eu falo assim, não, peraí, eu vou ganhar 1.000 em 2 lugares, então eu vou ganhar 2.000, eu vou fazer o seguinte, eu vou baratear o preço da aula para R$ 700, e aí eu vendo a aula na nossa instituição, na Universo, e vendo a aula na instituição Zezinho Feliz. Eu vou ganhar R$ 500 que eu falei, né? Eu vou ganhar R$ 500 nos 2 lugares, antes que eu falei 700. Então, eu vou ganhar R$ 700. Foi 700. 700, Eu vou ganhar R$ 700 aqui e vou ganhar R$ 700 no outro lugar. Eu vou ganhar 1.400 e só tive que produzir uma aula. O cara do lado, ele vai falar assim, pô, ele estava cobrando 1.000, eu abaixei para 900, ele abaixou para 700, eu não tenho como abaixar mais. Então, a minha e a dele, a minha custa 700 e a dele vai custar 900 dentro desse nosso exemplo. Aí, pô, mas é a mesma aula. É porque eu tive um custo de produção aí associado ao meu processo de montar a aula, associado à padronização da minha produção, associado a botar pessoas para montar o slide para mim, enfim, eu dei meu jeito, o fato é que eu tenho uma produção, voltando aqui para a laranja, eu tenho uma capacidade de produzir laranja, de entregar laranja, de distribuir a laranja, de armazenar a laranja mais barato do que o meu concorrente. E aí eu vou botar na barraca da feira um preço melhorzinho. E ele vai, ou por um. Eu estou falando de custo, não estou nem falando do olho grande. Na linguagem econômica a gente fala de margem, né? De margem de contribuição. De repente, eu tive um custo de produzir a laranja de R$ 1, e estou vendendo por R$ 1,50, estou ganhando só 50 centavos. De repente, o cara teve um custo de produção de 50 centavos, até mais barato que o meu, mas ele botou na cabeça dele que ele quer vender a laranja por R$ 2. E aí o preço final dele vai estar R$ 2, o meu preço final vai estar R$ 1,50. Mesmo que o meu custo de produção tenha sido maior do que o dele, dentro desse exemplo, ele está com um olho grande de querer ganhar mais dinheiro, e aí ele não abre mão de vender a laranja dele por R$ 2, ele não consegue baratear. O segredo, então, assim, diretamente te respondendo, o segredo não está no preço de venda. Até porque quem dita o preço de venda é o mercado. É o mercado. O segredo do preço da laranja e de qualquer outro produto, qualquer outro serviço, está na composição dos custos dele. Né? Eu tenho que me apertar para ter pouco gasto para produzir a aula, e aí eu vendo a aula até baratinho. Mas eu vendo essa aula várias vezes, em vários lugares, de várias formas, e aí eu ganho no volume. Esse que é o segredo da brincadeira. Mas, assim, nas próximas aulas, tem um tema lá que a gente vai falar de custos, e aí a gente vai abordar isso melhor. Show? Entendi, professor. Muito Legal. obrigada. Eu que agradeço a pergunta. Ótimo. Commodity, então,
né, é quando eu tenho um padrão, né? Até botei aqui a soja. A soja produzida no Brasil tem as mesmas características, o mesmo, eu não entendo de soja, né? Mas ele tem ali o mesmo gosto, o mesmo tamanho, a mesma gramatura, a mesma qualidade da produzida nos Estados Unidos, na Argentina e na China. E aí a gente tem que ter técnicas de produção para produzir muito, vender baratinho e aí para vender muito. Vender baratinho para vender muito. Commodity agrícola, né? Commodity, então, é isso. É um produto que é produzido em larga escala no nível mundial, nas feiras mundiais. Feiras mundiais tem isso, Douglas? Tem. Feira de Nova York, que é a maior feira do mundo, né? A SEC, que é a Bolsa de... Tudo são bolsas de valores. O cara não leva laranja lá para a feira, né? O cara leva lá a marca, levanta a bandeirinha vendendo, ó, tô vendendo a saca da laranja a tanto. E aí o cara do lado, tô vendendo a saca a tanto, você faz acordos ali, se comprometendo a comprar, se comprometendo a vender, e aí a produção lá no país exporta, remete, seja lá o que for. Commodity agrícola. O que é a commodity agrícola? Commodity agrícola é o produto in natura, processamento mínimo. Ah, como assim? Eu posso ter a laranja transformada em suco. O suco de laranja ele pode ser usado para beber, pode ser usado para fazer essência de bolo, ele pode ser usado para ser para fazer doce, o caldo da laranja, no caso, né? Ele pode ser usado aí para milhões de coisas, né? Mas observe que eu já peguei a laranja, já espremi a laranja e já transformei ela, não num produto final, mas eu já transformei ela numa pasta, numa massa que ela vai ser usada aí para várias coisas, né? Isso é commodity. E a commodity agrícola é quando eu falo da laranja. É um produto in natura que ele vai sofrer ali um processamento mínimo de beneficiamento. Eu posso vender a pasta da laranja, o suco da laranja, mas eu posso vender a laranja. Eu posso vender a laranja, no caso, para fazer suco, para quem for comprar fazer suco. Eu posso vender a laranja para quem for comprar a laranja, além de fazer suco do bagaço dela, transformar em farinha animal, doce. A gente fica aqui o dia inteiro falando do que pode ser feito com a fruta laranja, né? Então, a fruta, quando a gente vende a fruta nessa feira de forma in natura, a gente diz que a gente está vendendo uma commodity agrícola. E isso, mais uma vez, permite você comercializar o produto. E aqui embaixo, né, a gente voltando aí fazendo um alinhavado com a economia, está aqui, ó. Quando há aumento da demanda do produto agrícola em relação à sua oferta, o preço aumenta. Se todo mundo existe nesse momento, né? Nós estamos em março, existe uma previsão de redução da produção de leite no país, né? Não sei se tem alguém aqui que trabalha voltado aí com cooperativa de leite, mas a microeconomia, vamos falar assim, de produção de leite, ela está passando por momentos aí complicados com relação à baixa produtividade, ao aumento do custo do financiamento. Em outras palavras, deve faltar leite no mercado. Para não faltar leite no mercado, Mas todo mundo precisa tomar leite. O que o Estado, né, o Estado aqui, o governo, né, vai fazer? Ele vai importar o leite, porque vai ter pouca produção de leite. O que vai acontecer com o preço do leite? Ele vai disparar, porque Piracanjuba, Parmalat, Eleger, todas essas marcas de leite que a gente consome, vão aumentar o seu custo de produção, vão ter que repassar esse custo
pro consumidor final. Então, por que isso? Porque vai faltar, né? No caso do leite, né, existe uma expectativa aí, fiquem atentos, né? Depois, no final do semestre, no final do ano, vamos estar confirmando se procede ou não essa informação. Mas o fato é que o preço do leite vai aumentar em função aí da baixa produção de leite nacional. Ou então o país vai importar leite, né? Vai importar. E aí todos os produtos derivados do leite, o que vai acontecer? O preço vai aumentar, porque a demanda vai se manter. E aí, ou a gente busca um substituto para o leite, e aí você vai no mercado, você vê leite mais baratinho, né, escrito bebida láctea, né? Vai no mercado direitinho, olha o rótulo, aí você vê lá, sei lá, o litro do leite, R$ 5. Aí você vê lá um litro, uma embalagem muito parecida, R$ 2. Eu falei, caramba, o leite está baratinho. Mas se você for ver direitinho lá no rótulo, não é leite, é bebida láctea. É um outro, o que a indústria faz para diminuir o teu custo de produção e equilibrar essa necessidade de demanda, né? Porque se ela for só vender leite, o preço vai disparar. É um pouco disso. Qual a importância da commodity para o país, né? Não preciso nem falar, né? Eu acho que nós, como brasileiros, de uma maneira geral, a gente sabe qual é o impacto desse de qualquer tipo de commodity agrícola no nosso país. Nosso país, como eu falei há pouco, é um país de diversidade climática, grande expansão territorial, diversidade de culturas, de costumes, e isso nos permite aí produzir tudo para todos os gostos, né? E a produção em larga escala gera dinheiro. Esse dinheiro move a economia, move a sociedade, move o comportamento político, né? Então, um pouco disso que eu quero trazer para vocês, a importância da commodity, né, na nossa cultura brasileira, né? Ora, na produção aí, eu botei na tela a produção do café, a produção do algodão, né? Na verdade, toda na Revolução Industrial, né, o Brasil teve destaque na produção de algodão, porque grande parte aí do que era usado na produção de vestuário e tudo mais era exportado, né, e para a Inglaterra, que é o berço aí da Revolução Industrial. O processo caminha, né, no primeiro momento a produção do algodão, depois da borracha, né, aquilo que a gente aprendeu lá na quinta série, sexta série, né, produção da borracha, produção do café, e isso faz com que esse foco que a gente dá no processo de produção carrega como se fosse um penduricalho, né? O empresário, o investidor que foca na produção do momento, né, ele carrega com ele influência social. E aí essa influência social faz com que ele eleja ali um vereador, um deputado, um senador, né, um presidente. Basta dizer que em determinado momento o país viveu a política do café com leite. Lembra disso que a gente aprendeu lá na história? Né? E o que era a política do café com leite? Era a alternância de presidentes que eram financiados, ora pelo café, né, que é na região sudeste, né, e ora pela produção leiteira, da borracha, né, do Nordeste. Então, existia uma alternância aí de, por isso que hoje, né, pleno século XXI, aí, anos 2000, quase que anos 3000, a gente ainda tem ali, territorialmente, né, uma influência muito grande política no nosso país da região norte, nordeste, nordeste principalmente,
do nosso país, né? Se você for parar para pensar um pouquinho politicamente, de destaque nas lideranças políticas, você vê muitos políticos do Nordeste. Mas você fala assim, mas, poxa, caramba, é uma região mais pobre e tem uma influência política muito grande, e tem um lado do agro muito forte, né? Sempre teve, depois com a industrialização do Sudeste, que São Paulo e basicamente, né, e a região sul ali, o Paraná, que começaram a diversificar a produção. Mas hoje você ainda vê o Nordeste, a região Centro-Oeste com a soja, né? Nós somos líderes de produção, de exportação de soja, e a soja é produzida onde? No campo, na região Centro-Oeste. Então, é um pouco disso que a gente traz para o debate aqui. Isso é bom? Isso é maravilhoso. Só que isso traz necessidade de mudança tecnológica, né? Poxa, se você ganha dinheiro com alguma coisa, você tem que proteger aquela alguma coisa. Se você ganha dinheiro com um agro, então vamos proteger o agro, vamos blindar o agro para que ele tenha cada vez mais processos produtivos mais eficazes, mais eficientes, com menor custo, para garantir ali a produção plena, a venda plena. Então, isso é bom. E é bom também porque ocorre um redesenho aí da concentração populacional do país. É bom e é ruim, né? Eu botei aqui no último aqui, mudança do perfil demográfico brasileiro, de 1950 para hoje. Hoje a gente tem aí 70%, mais de 70% das pessoas morando na cidade. Aí você fala assim, pô, então peraí, vamos parar para pensar. Se o agrícola é o campo, é o espaço do campo, e é ali que se realiza a produção da commodity, então a gente tem um problema, né? Porque existe uma concentração populacional de demanda na cidade e existe uma concentração de produção no campo, no caso do país, né? Então, não está se falando, porque ninguém quer ir para o campo para produzir, para vender para a cidade. E o campo não pode ir para a cidade, porque ele precisa de espaço. Então rola e é um lado bom, mas é um lado conflitante, né, para equilibrar sempre aquela nossa história de produção e, e demanda. Só para vocês terem uma ideia, esse gráfico aqui ele tá aqui, dimensões 10, né? Botei a fonte aqui. Mas dá para a gente ver, população urbana, população rural. Nós temos um problema, então, que a boca de jacaré está aumentando cada vez mais, né? Isso não é novidade nenhuma, né? A concentração cada vez mais na cidade. Só que você quer entrar no mercado e comprar a bandeja de frango lá, você quer comprar um frango sem pele e sem osso, né? Você não deve ter trabalho. E temperado. Você só quer rasgar a embalagem, botar na panela, fritar, cozinhar, seja lá o que for. Frango tem que cozinhar, né? Então, cozinha lá, você tem que fazer, e para depois comer. Você não quer ter o trabalho de criar, depenar, cortar. Né? Isso é uma facilidade, mas tem que ter alguém para fazer isso. Então, gera aí um conflito, né? Essa boca de jacaré, ela pode abrir, mas não pode abrir muito. Ela é minimizada com tecnologia. Ela é minimizada com processo. Ela é minimizada com otimização da produção, porque cada vez mais as pessoas estão migrando. E os fatores de produção, vocês vão lembrar, né? Eu tenho aqui pessoas, né? O PEA, né? Que são quem consome e quem produz. Né? Quem consome tem que ter dinheiro. Ah, você quer comprar, então, um frango desossado, sem pele, temperado? Tudo bem. Só que isso tem um preço, né? Porque alguém tem que fazer isso para você. E aí, se você não tiver o preço para comprar, não vai comprar.
E se eu produzir e tiver um custo muito alto de produção e botar preço para vender, eu não vou vender. Então, eu tenho que equilibrar essa boca de jacaré aqui pelo menos com tecnologia. Pelo menos com tecnologia. Dito posto, quais foram, então, os reflexos, né, dessa migração? O Brasil, então, ele aprendeu com a política da borracha, a política do algodão, a política do café, a política da soja, né? Ele vem aprendendo cada vez mais, eu vou usar o tempo verbal aqui no gerúndio, né? Ele vem aprendendo a se relacionar com essa atividade econômica, né? O agronegócio, para ter força econômica. Essa semana a gente leu aí nos meios de comunicação que o Brasil bateu o recorde de exportação. O que isso significa dizer? Que eu produzi tão bem, tão eficaz, tão eficiente, que, a princípio, eu vou atender a demanda interna e vou ter capacidade de atender a demanda externa. E a demanda externa é melhor do que a interna, porque ela paga em dólar. Dólar, então, quando eu faço a conversão de 1 para 5, né, eu vendo 1 e ganho 4, né, que eu vou cobrar 5, de 1 para 5, então estou ganhando 4. Então, quanto mais eu exporto, melhor, porque esses 4, teoricamente, eu posso reverter em saúde, educação, segurança, blá, 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 blá. Mas, voltando aqui para a nossa realidade, né? O que então esse negócio chamado agronegócio, essa atividade, traz de impacto para a economia, né? Para esse equilíbrio dessa balança? Eu listei aqui, ó, necessidade de crescimento. Pô, mas você está escrito noções de crescimento. Obrigatoriamente a gente tem que crescer. Então, a gente já entendeu que o desenvolvimento econômico, político, social está amarrado com o agro. Então, as políticas públicas, cada vez mais, elas devem trazer isso para a nossa realidade nacional. Noção de abertura técnica, ou seja, tecnologia, conscientização cultural, liberdade, autonomia para o produtor do campo, né? Quem produz a banana é o produtor da banana. Então, cada vez mais ele tem que ter segurança, de informação, de ajuda, de apoio, para ele otimizar, produzir mais banana, ter mais velocidade na entrega dessa banana, na cooperativa, no atacado, seja lá o que for, porque eu, aqui, quando terminar a aula, eu quero comer minha banana. Então, isso permite conhecimento técnico, né? Especialização, né? Noção de especialização. Eu vou, para ter velocidade no meu processo de produção, eu vou me especializar na produção de banana d'água, né? Em São Paulo é banana paulistinha, se eu não me engano, né? Aquela banana mais aguada, né? Eu chamo de banana d'água. Então, eu vou me especializar naquilo. Por quê? O meu processo de produção ele vai ser focado naquilo. Toda a minha energia vai ser focada naquilo. Eu não vou produzir diversos tipos de banana, porque certamente elas têm ali o seu tempo de plantio, o seu tempo de colheita, o seu processo de extração, e isso tudo é custo, tempo é dinheiro, né? O ditado. Então, quanto mais especialização, mais velocidade. E aí, quando eu falo de especialização, eu estou falando ali de conceitos fordistas, né? A galera que estudou, que viu as teorias da administração, né? Quando você se especializa num determinado produto, é o que ele está falando aqui. Então, cada vez mais você arruma e forma especialistas. O dia acho que eu comentei já com vocês, eu estava com um problema
no meu joelho, fui no ortopedista, que cuida de joelho, o cara falou, não, eu sou ortopedista, mas cuido de tornozelo. Ou você tem que marcar um ortopedista de joelho. Então, observe que o nível de especialização, ele dá velocidade. E isso reflete na produção do equilíbrio entre a demanda e o consumo. Transformação do agricultor, né? O camarada, ele recebe informação, ele tem uma abertura técnica, consequentemente, ele tem a capacidade aí de conhecer o diferente, né? E será o ditado que diz, será mestre aquele que continua sempre aprendendo. Então, quanto mais ele aprende a técnica. Hoje o governo tem incentivo a institutos de Sebrae, Embrapa, Embraer, todos institutos de orientação, fomento e estímulo da capacidade de produção desse agricultor. Isso mexe com a cabeça do cara, ele vai descobrir onde vai ter linha de financiamento para ele pegar o dinheiro para ele comprar o trator dele, ele vai descobrir qual é a forma melhor, o dia melhor de plantar, a forma melhor de plantar para a semente nascer mais rápida, e isso transforma, então, essa balança. Tecnologia, não vou nem falar, né? Não preciso nem falar de tecnologia, né? Do conceito da tecnologia no processo de produção. Hoje você vê vai numa plantação, quem tem a oportunidade, quem trabalha já com isso, olha no horizonte, você vê o café, né, crescendo na mesma altura, na mesma quantidade, tudo de uma forma muito padronizada. Se você for ver ali uma cultura de flor, né, dentro de uma incubadora, você olha, você vai ver ali a coisa quase que uma linear, né? Elas crescem iguais, dá a mesma quantidade de fruta, do mesmo tamanho. Isso é tecnologia, né? Isso é genética, né? Associada à agricultura. Isso aumenta o processo. Maior conhecimento, claro, né? Investimento em capital financeiro. Tudo gira em torno do dinheiro, como a gente falou lá nas aulas anteriores, né? O principal fator de produção é a grana. Então, se você tem a capacidade, não só, se você é o expert, não só de produzir laranja, mas também de pegar o dinheiro para produzir a laranja, produzir, vender ao preço certo, de forma que você tenha lucro e sobre grana para você devolver o dinheiro para quem te emprestou, isso é gestão financeira. Isso cada vez mais o produtor tem que ter conhecimento disso, senão ele fica na beira da estrada, literalmente, com a laranja estragando, né, vamos dizer assim. Legal? Se só tem coisa boa, então, nessa relação, né? Só tem ali os fatores que influenciam o comportamento da mudança, a gente pode chegar à seguinte conclusão: e esses fatores que agregam valor ao agro, que permite uma melhor geolocalização da onde eu vou produzir o quê, o tipo, onde eu vou produzir minha banana d'água, o tipo de banana que eu vou estar produzindo, onde eu vou estar pegando dinheiro emprestado para financiar a minha produção, como que eu vou vender, para quem que eu vou vender, isso tudo eu tenho que ter, se eu tenho que ter conhecimento disso tudo, eu tenho que entender toda a minha cadeia de produção, né? O que em logística a gente chama de supply chain, ou seja, eu tenho que entender o antes da porteira, dentro da porteira e o fora da porteira. Se eu tenho que entender isso tudo, então eu posso e devo entender um sistema agroindustrial. O que é esse sistema agroindustrial, Douglas? O que você está falando aí que eu não estou entendendo nada? Está entendendo sim. O sistema agroindustrial é tudo isso que a gente falou até aqui.
é o entendimento da, da produção, o entendimento do solo, o entendimento da manipulação, o entendimento da colheita, o entendimento da estocagem, o entendimento do transporte, o entendimento da entrega, da venda. Ah, você está dizendo que, então, hoje um empresário do agro, né, ele tem que entender disso tudo. Eu estou dizendo que todo mundo tem que entender disso tudo, né? Principalmente se você está voltado ali para produção agrícola, né, dentro do ambiente agrário, voltando para a agricultura de algo, você tem que entender dessa cadeia assim. Não é só se preocupar se a laranja vai apodrecer ou não. Você tem que se preocupar quanto que você vai ganhar dinheiro com ela. O Ray Goldberg, né, na década de 70, olha lá, em 1968, ele lançou um livro, né, nos Estados Unidos, onde ele apresentou para a sociedade na época, esse conceito que eu estou compartilhando aqui com vocês. É um conceito lá de 1970, mas tem tudo a ver com o momento que a gente vive, né? Os sistemas agroindustriais. Só para a gente fechar, né, o nosso raciocínio, o que são esses sistemas agroindustriais? Eu peguei uma foto do próprio livro dele, né? E aí eu peço até. Peraí, acho que tem alguém querendo entrar aqui. Os 44 do segundo tempo. É, pronto. É, é uma foto que eu trago até do livro dele e tá até em inglês, né? Peço aí até desculpa porque ela está apresentada em inglês, mas ela traz para a gente um entendimento fácil nesse diagrama. O que significa esse sistema agroindustrial? Né? É a combinação do plantio, do serviço, de todos os outros elementos voltados aí para necessários e voltados para o processo de beneficiamento da agricultura e a própria manufatura. Como assim, Douglas? Vamos falar aqui da laranja, né, que a gente estava dando o exemplo da laranja. Eu planto a laranja, mas para plantar a laranja, eu preciso de semente, eu preciso de transporte, eu preciso de terraplanagem, eu preciso de maquinário, né? Não é só pegar a terra, abrir e enterrar a semente, tapar. Então, tem toda aquela história do antes da porteira a ser feito. Eu preciso colher a laranja no momento certo, da forma certa, já estocar ela no tempo certo, da forma certa, para poder transportá-la de forma adequada, para ela ter a qualidade, a forma eficiente, para ela ter qualidade lá quando chegar no atacadista, no varejista, seja lá onde for. Então, eu preciso não só plantar, mas eu preciso ter serviços, eu preciso qualificar a minha mão de obra, eu preciso entender de água, para como que eu vou irrigar, eu preciso entender de eletricidade, não entender, né, de sistemas elétricos, mas eu preciso ter ali eletricidade para proteger a minha cultura, né, se for ali uma cultura sensível à mudança climática, por exemplo. Então, construir os silos devidos, construir os sistemas de irrigação devido, isso não tem nada a ver com laranja, mas é necessário. Mas é necessário. Se eu for beneficiar essa laranja, né, se eu for. A laranja ela vai ser cortada com cabo, sem cabo, com folha, sem folha. Como é que ela vai ser? Ah, porque tem diferença? Tem diferença, né? Se você arranca o cabo da fruta, o processo de degradação da fruta é mais rápido do que se você mantiver ali o cabo. Mas se você mantiver o cabinho da laranja, né, ocupa mais espaço cúbico na caixa.
E aí, como é que vai ser? O que você vai fazer? Vai depender da tua estratégia de negócio. A combinação de todos esses elementos é o sistema agroindustrial. E é um pouco o agrobusiness, né? Agribusiness, como o Goldberg comentava lá no livro dele. Entender isso daqui é o fator crítico de sucesso aí para a nossa competência. Eu vou parar nossa aula por aqui. Faltam só 2, 3 slides, mas eu quero explorá-los com muita tranquilidade, com muita leveza, para a gente não ter nenhum tipo de dificuldade. Eu vou voltar na próxima aula, então, a esse tema. Deixa eu parar aqui a minha apresentação. Fatiou, voltou. Voltamos aqui para o nosso encontro. Dê uma olhadinha, então, depois daqueles 3 slides. Eu já vou abrir o slide do material da próxima semana, né, que a gente fecha esse conteúdo e a gente começa um outro conteúdo. Mas o que eu quero que você entenda até aqui, né, é que hoje a gente trocou ideia sobre a economia dentro da principal atividade econômica do nosso país, que é o agronegócio, né? O agronegócio não é só o campo, o agronegócio eu tenho que entender do dono da terra, o agrário, eu tenho que entender da agricultura, o tipo de cultura que eu vou estar aplicando, e eu tenho que entender ali dos sistemas agroindustriais. Esses sistemas agroindustriais eles vão me permitir ter uma noção macro da minha cadeia de produção e aí, consequentemente, eu me beneficiar, né, com relação à eficácia, eficiência, conhecendo aí as partes interessadas e envolvidas nesse meu sistema agroindustrial. É isso. Dito posto, deixa eu parar aqui a gravação. Fatiou.